aqueles a quem Ele ama, né? Então, em todo momento, a gente vê, desde o início da palavra do Senhor, Deus, Ele corrigindo o povo, levando o povo a se voltar a Ele, levando o povo a consertar os seus caminhos, e sempre estar na dependência de Deus. Porém, o homem, muitas das vezes, né, ele ouve ao Senhor, mas ao mesmo tempo que ele ouve, ele tenta obedecer, dali a pouco, quando ele não vigia, ele acaba caindo e retrocedendo, né? Ele acaba voltando às suas práticas antigas. E aqui no livro de Isaías, de todos os versículos, mas os assim que realmente me chamou muita atenção, quando eu li e eu fiquei meditando e guardei no meu coração, inclusive no dia que a gente foi lá no culto no São João, era o tema deles, né? Isaías 32. E eu fiquei maravilhada de ver como que Deus ele é tão poderoso e como que Ele instrui cada um de nós na caminhada, e que muitas das vezes nós padecemos verdadeiramente por não ouvir a Deus, não confiar no Senhor e não entregar verdadeiramente o nosso caminho ao Senhor. E que, na maioria das vezes, o sofrimento, as tragédias, tudo que acontece, não somente sobre a nossa vida, mas sobre todas as nações, é consequência dos nossos próprios atos, consequência das nossas próprias atitudes. Então, Isaías, ele está anunciando, né, profetizando contra o povo, levando o povo a voltar ao Senhor, abandonar a idolatria que o povo estava naquele momento, e o povo tinha esquecido de Deus, né? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo, e virava e mexia, e o povo dava uma voltinha no Egito de novo. E aqui a gente vai ver que lá no capítulo de número 30, o Senhor começa o sermão dele, né, a profecia dele, falando para o povo assim, através de Isaías, dizendo: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e se cobriram de uma coberta, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então a gente vê que o próprio Senhor está falando para os filhos dele, que eles se tornaram filhos rebeldes, porque eles deixaram de tomar o conselho com o Senhor e foram tomar conselho no lugar errado. E eu achei interessante essa parte que falou assim, que eles se cobriram de uma coberta, mas que não era do Espírito Santo, era de pecado, eles estavam cobertos de pecado. E aí fala assim, que eles desceram ao Egito, sem perguntarem a boca de Deus, né? Para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. E falando um pouquinho sobre o contexto desses dois capítulos, o povo de Deus, eles estavam vivendo um momento aparentemente bom, né? Aparentemente estava bom. Porém, eles estavam sob uma ameaça da Síria. E aquela ameaça perturbou o povo. O povo ficou um pouco, vamos falar assim, realmente sem confiar em Deus. Eles já não estavam com seus corações realmente voltados para Deus. Eles já estavam com o coração longe de Deus. Então, eu entendo que quando a gente já está com o nosso coração longe de Deus, e o inimigo ele arma uma oportunidade, ele traz uma oportunidade, vai ser muito fácil da gente sair do propósito, né, que Deus colocou sobre as nossas vidas para poder seguir as oportunidades que o inimigo traz. Então, o povo já estava com seus corações afastados de Deus, longe da presença de Deus. E aí, de repente, veio sobre o povo realmente a ameaça da Síria. E quando aquela ameaça veio, o povo, então, eles ficaram mais norteados ainda. Eles começaram a dar um jeito com as próprias mãos deles. Ou seja, a gente está sendo ameaçado, vai ter um ataque contra nós, e nós precisamos fazer algo, nós não podemos ficar de braço cruzado. E aí o povo fez o quê? Ao invés deles esperarem, confiarem, né, esperarem a providência de Deus, eles foram dar um jeito da forma deles, né? Então, aquele tempo que Judá estava, era realmente uma crise política e já uma crise espiritual. Então, aí o inimigo pegou as duas áreas para poder trabalhar na vida do povo, na área política e na área espiritual. E aí é que vem o perigo, né, irmãos? Porque quando a gente está passando por dificuldades, independente da área que seja na nossa vida, a gente precisa centralizar o nosso pensamento em Deus, confiar no Senhor, esperar a resposta dele, para que a gente possa vir agir. E nessa noite é sobre isso que eu quero falar,
sobre a confiança que você tem tido em Deus e sobre as alianças que vão aparecer na sua vida e que você precisa estar conectado com Deus para que você não venha fazer aliança no lugar errado, com pessoas erradas e no tempo errado. Então, aqui, a gente vê que o povo estava nessa crise política, passando por essa crise espiritual também, e que ali o inimigo já tinha realmente tomado, vamos falar assim, conta, né, do coração do povo. E a gente sabe que o Império Assírio, eles eram realmente fortes, tinham uma grande potência, e era esse povo que estava ameaçando o povo de Deus. E no momento que era para o povo realmente firmar os seus passos com Deus e pensar que aquela aliança seria inútil, né, que Judá não podia fazer uma aliança com o Egito, eles realmente esqueceram de Deus. E lá no livro de Ezequiel fala assim, que o povo pecou porque eles esqueceram de Deus, eles deixaram Deus de lado. Eles deixaram as palavras de Deus, a voz de Deus, os conselhos de Deus de lado, e por isso eles pecaram. Então, o pecado da gente esquecer de Deus é um pecado muito grave, porque quando você esquece de Deus, você deixa Deus de lado, todas as outras coisas que vêm sobre a sua vida, você não vai conseguir ter o discernimento, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus, você sempre vai fazer a vontade do inimigo. Você já é uma presa fácil na mão do inimigo para que você venha pecar, porque você deixou Deus de lado. Deus não está, vamos falar assim, entrando dentro do teu coração para que você possa ouvir aquilo que Ele tem para falar. Então, o maior pecado nosso realmente é esquecer a Deus. E a partir do momento que a gente esquece de Deus, todos os outros pecados vão vir e a gente vai acabar cometendo sem ter consciência da gravidade, né? É como se fosse realmente aquele pecado onde a pessoa peca e não tem consciência e também não, como fala? Ela pede perdão a Deus, porém o coração dela já está tão cauterizado que ela continua pecando e parece que as consequências do erro que vem sobre a vida dela não faz diferença. É como se realmente ela já tivesse cauterizada naquilo ali, então ela vai pecando, e é como se fosse normal. Ela vai vivendo uma vida, entra dentro do templo, vai embora, ouve a palavra, mas não está fazendo efeito. Por quê? Porque ela está vivendo dentro daquele pecado e já cauterizou o coração daquela pessoa dentro desse pecado. Então, foi isso que o povo, nesse momento, eles fizeram. Eles abandonaram o Senhor, deixaram de confiar no Senhor. Quando veio sobre eles essa ameaça, eles logo deram um jeito de fazer conforme eles queriam, e não conforme Deus queria. E aí fala assim que eles foram até o Egito, buscar a força do Egito, buscar os cavalos do Egito, buscar recursos, terrenos no Egito. E conforme eles iam, a palavra de Deus estava dizendo para eles, Isaías estava dizendo, olha, vocês podem ir lá, buscar o conselho no Egito, buscar as coisas terrenas, buscar força no Egito. Porém, vocês vão voltar de lá envergonhados. Vocês vão voltar de lá em grande confusão. Vocês foram buscar confusão no Egito, porque o Egito não tem nada para oferecer para vocês. Deus, ele realmente se irou contra o povo, por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Tem uma palavra que eu já vi o pastor falando, e outras pessoas também dizendo, e eu acho isso muito interessante, e é verdade mesmo. A partir do momento que você põe algo na mão do Senhor, você precisa colocar e descansar no Senhor. Deixar na mão dele, para que ele venha agir, para que ele venha trabalhar. E às vezes a gente faz assim, a gente põe na mão de Deus a situação, mas aí porque está demorando, não está do jeito que a gente quer, não está saindo conforme a gente quer, a gente vai lá e tira e fala, não, está demorando, eu preciso agir da minha forma. E aí a gente vai lá e age da nossa forma, e aí Deus se afasta. Por quê? Porque você foi lá e agiu da tua forma, você não esperou, não confiou, não teve confiança em Deus. E era exatamente isso que o povo estava fazendo. O povo não estava com o coração em Deus, começaram a ficar perturbado, a ficar desnorteado, a ficar com ansiedade. E se a gente for imaginar, irmãos, verdadeiramente a gente é assim nos problemas diários da nossa vida. Quando a gente está passando por situação difícil, a gente começa a se desesperar, a ansiedade vai tomando conta, o negócio não acontece, não vai do jeito que a gente quer, e aí a gente ora e parece que Deus não está respondendo, a gente ora de novo,
parece que Deus não está respondendo. Quando, na verdade, Deus talvez já te respondeu, mas você não entendeu a resposta de Deus, porque você está em confusão na sua mente, no seu espírito, na sua alma. Você está tão confuso dentro daquele problema, que você não está conseguindo ouvir a resposta que Deus está te dizendo, para que você venha se acalmar, para que você venha esperar o tempo de Deus, para que você venha orar mais, para que você venha buscar mais, para que você venha se santificar mais. E quando a gente olha dentro da palavra do Senhor, a gente vê que tudo aquilo ali que o povo estava passando, era tudo a vontade de Deus. Deus estava permitindo, porque o povo estava rebelde, porque o povo não queria ouvir a Deus. E aí, toda aquela ocasião, toda aquela situação, a guerra da Síria, tudo que Deus tudo que estava vindo sobre aquela nação naquele momento, era o próprio Deus que estava permitindo. Não tinha nada que estava fora do controle de Deus. Tudo estava no controle de Deus. Então, Deus estava permitindo tudo aquilo ali, para quê? Para dizer, olha, eu quero que vocês se voltem a mim. Eu quero a verdadeira adoração, eu quero a verdadeira santificação, eu quero que vocês sentem, que vocês me ouçam, eu quero que vocês esperem, eu quero que vocês confiem em mim, eu quero que vocês acalmem o coração de vocês. Vocês estão ansiosos, eu quero que vocês parem, respirem. E o povo não entendia, o povo precisava agir da forma deles. E quantas das vezes, irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, nós agimos dessa forma, na nossa ansiedade, no nosso desespero. Senhor, eu quero para hoje, para agora, né? E não conseguimos esperar. Então, o povo desceu para o Egito e foi buscar conselho do Egito. E aí Deus repreendeu o povo, dizendo, olha, vocês foram perguntar, e não da minha boca. Vocês foram pegar conselho no lugar errado, foram à sombra do Egito, e vocês vão tornar de lá envergonhados e em grande confusão. E a palavra de Deus diz assim, que realmente o povo foi buscar conselho no Egito, foi buscar aliança com o Egito. Judá, realmente, eles queriam, naquele momento, buscar uma aliança, né, com o povo, que não era para eles buscar. Em Deuteronômio, diz assim, que Deus tirou o povo do Egito e falou para o povo do Egito que não era para eles nunca mais voltarem para lá e nem confiar em nada que era do Egito. Então, por aí vocês veem como que Deus estava realmente naquele momento irado com o povo, deles terem voltado para o lugar onde Deus já tinha falado, não voltem, não busquem conselho lá, não busquem ajuda lá, não voltem para lá, vocês precisam agora seguir em frente, confiando em mim e sempre colocando eu na frente de tudo e acima de tudo. Porém, o povo não queria entender. E aí o povo realmente voltou, fez essa parceria, né, militar e política com o Egito, e numa tentativa realmente de proteção, né, vamos dizer assim. É como se o povo estivesse olhando para Deus dizendo assim, Senhor, mas nós estamos indo lá só para buscar uma proteção. Nós não estamos fazendo nada de errado. O que nós estamos fazendo de errado? Nós só estamos indo lá no Egito porque eles têm carro, eles têm cavalo, eles têm proteção, eles têm realmente a força terrena. Então, nós não estamos fazendo nada de errado, né? Quantas das vezes a gente já fez isso, irmãos? Foi buscar conselho e ajuda em algum lugar, de repente deu errado, daqui a pouco, nossa, mas o que eu fiz de errado? Eu só fui lá para poder pedir uma ajuda, eu só fui lá para poder fazer tal coisa, não tinha nada demais, né? A pessoa não é da igreja, não é do caminho do Senhor, mas não tinha nada demais. E, de repente, dá errado o negócio. Isso é a situação de fazer aliança com pessoas erradas, em lugares errados, e achar que não tem nada a ver. Então, o povo queria realmente essa proteção da Síria. No entanto, eles fazendo isso, irmãos, eles estavam rejeitando verdadeiramente o conselho que Deus já tinha dado para eles. Lá em Deuteronômio, Deus já tinha falado. Não é para vocês buscar conselho lá, não é para vocês voltar para lá. Se vocês saírem de lá, a partir de agora, vocês não voltem lá mais. Vocês prossigam para frente, confiando em mim. Então, eles rejeitaram, né? Primeiro, eles rejeitaram o conselho de Deus. Eles recusaram, né? O segundo, recusaram crer na promessa que Deus tinha deixado a eles. Recusaram crer e viver também numa vida de santidade ao qual Deus tinha colocado para eles. Então, eles foram culpados mesmo de desprezar Deus, porque eles preferiram confiar no poder e nas realizações dos homens do que confiar em Deus e esperar no Senhor, né? A palavra de Deus fala, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Então, eles fizeram isso de errado, e quantas das vezes nós também tomamos essa mesma decisão, irmãos? Confiamos no errado. E o povo que eles foram buscar
ajuda, irmãos, realmente eles tinham riquezas. Eles realmente tinham, vamos dizer, o poder da terra naquele momento para poder ajudar eles. Se Deus tivesse permitido que eles fossem realmente ajudados pelo Egito, eles tinham condição terrena de ajudar. Porém, o que Deus queria falar para aquele povo naquele momento era: a solução da vida de vocês não vai vir de coisas terrenas, mas vai vir das minhas mãos, vai vir de áreas espirituais, ao qual vocês, no momento, não estão vendo. Não é no carro que vai vir a solução de vocês, não é no material que vai vir a solução de vocês, não é no poder que o Egito tem, porque o poder que o Egito tinha era nada perto do poder que Deus tinha sobre a vida deles, né? Então, eles não estavam entendendo aquilo, e Isaías estava falando para eles, dizendo para eles: olha, a jornada de vocês no Egito não vai dar certo. É melhor vocês vigiar. Mas o povo não quis saber. Desprezou totalmente a vontade de Deus. E aí fala assim que a advertência que Isaías deu ali para o povo naquele momento valeu de nada. Naquele momento valeu de nada. O povo não ouviu. E aí eu meditando, falando assim, né, no Novo Testamento, fala que Jesus, ele operou milagres, curou surdos, abriu a visão de cegos. Irmãos, no Antigo Testamento e nos dias de hoje, espiritualmente dizendo, quantos de nós estamos nessa situação? Estamos surdos espiritualmente, estamos aleijados espiritualmente. Aleijado espiritualmente, que eu quero dizer, irmãos, é paralisado na obra de Deus, paralisado na oração, paralisado na busca, paralisado nas promessas, paralisado em tudo que Deus tem dado para nós. A nossa visão está como aquele negócio que põe no cavalo, assim, ó, que tampa o olho do cavalo, que o cavalo só consegue olhar para frente. O cavalo não consegue olhar para os lados. Por quê? Porque a nossa visão, muitas das vezes, está nas coisas da terra, está nas coisas que Deus prometeu para a gente que a gente ia ter. Só que a gente ia ter mediante a busca que a gente tem no Senhor, colocando Ele em primeiro lugar. E a palavra de Deus fala que quando a gente põe Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas às vezes a gente quer as coisas que são acrescentadas primeiro, para depois colocar Deus na frente, deixando Ele por último. E o Senhor não quer. Então, a situação que Isaías estava ali falando para o povo, alertando o povo, advertendo o povo, não adiantou naquele momento. O povo realmente foi buscar a força no Egito, eles estavam inquietos e eles precisavam de qualquer forma buscar ajuda. E aí eles foram buscar ajuda e o Senhor continuou alertando eles. E aí eu acho muito interessante, irmãos, porque olha como que Deus é tremendo, né, irmãos? Nós estamos errando, pecando, sendo falhos, e Deus em todo momento, Ele está trabalhando para que a gente se volte para Ele. Todo tempo Deus está trabalhando da forma dEle na nossa vida, para que a gente se coloque no lugar que Ele quer e não que a gente quer, né? E aí Deus permite que venha o sofrimento, Deus permite que venham as calamidades, as guerras, as destruições, tudo Deus permite que aconteça. E para isso, irmãos, um propósito só Deus tem nisso tudo. O propósito de Deus, através de tudo isso que acontece sobre as nossas vidas, sobre as nações, sobre a terra, é uma só. Para que nós possamos colocar o Deus no centro, aonde Ele tem o verdadeiro lugar, no centro da nossa vontade. Para que a gente possa realmente pôr o Senhor no centro da nossa vida, né? E fazer a vontade do Senhor. E através disso tudo, o Senhor sempre está trabalhando. No meio de um sofrimento, Ele traz, Ele trabalha no coração da gente para que a gente se volte para Ele. E aí eu estava meditando e pensando, quantas das vezes quando nós estamos bem, vamos dizer assim, a gente não está passando por luta, a gente mal ora, a gente mal busca, a gente mal se põe na presença do Senhor, a gente mal lê uma Bíblia, a gente mal ajoelha. Mas aí quando chega um momento difícil, irmãos, a tristeza, quando chega aquele momento difícil na tua vida, que você só chora, é o momento que você se ajoelha, é o momento que você se prostra diante do Senhor, é o momento que você clama, é o momento que você busca, é o momento que verdadeiramente você está perto do Senhor, com o seu coração assim, vamos dizer, quebrantado diante do Senhor, porque quando está tudo bem, parece que a gente não faz questão de Deus, parece que Deus sempre fica ali de escanteio. Daqui a pouco eu falo com Deus, depois eu oro, depois eu busco, né? Sempre assim, então a gente acaba colocando Deus de escanteio na nossa vida, né? No momento que a gente não precisa. E quando a gente realmente precisa, a gente corre, né, para os pés do Senhor. E a gente tem que correr mesmo, né, irmãos? Porque Ele é a
a nossa solução e a nossa esperança só está no Senhor, não tem outra esperança e nem outra solução. Então, o povo foi e buscou realmente ajuda no Egito, e Deus continuou falando com aquele povo, chamando os filhos dele de povo rebelde, de filhos mentirosos, que não queriam ouvir a lei de Deus. Por quê, irmãos? Porque naquele momento, o povo de Deus, né, eles queriam ouvir somente aquilo que agradava o coração deles. Eles não queriam realmente ouvir o não de Deus. Eles queriam sempre ouvir o sim de Deus, né? Eles não estavam preocupados com a resposta que Deus tinha para dar para eles, né? E a resposta do não na nossa vida, irmãos, também é uma resposta abençoada da parte de Deus, né? Nós não podemos jamais, irmãos, rejeitar o não de Deus sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus fala assim, que aquilo que os nossos olhos não contemplam, os olhos de Deus contemplam. E às vezes a gente rejeita, né? Como se diz, é coisa do ser humano fazer isso, irmãos. Se fala não, é do diabo. E aí se fala sim, é de Deus, né? E aí a gente sempre fala, não, eu vou no sim porque o sim é de Deus, mas o não é do inimigo, é impedimento. E na maioria das vezes, irmãos, não é coisa do inimigo, é Deus te protegendo, é Deus te guardando, porque lá na frente Ele sabe o que vai acontecer e a gente não sabe, né? Então, realmente Deus, Ele protege nós. Aí, fala assim que o povo, eles queriam ouvir apenas coisas aprazíveis ao ouvido deles. Eles não queriam ouvir a mensagem profética que Isaías estava dando para eles de condenação. Porque Isaías realmente estava trazendo uma mensagem para eles, dizendo para eles, olha, se vocês não consertar o caminho de vocês, vai vir situação difícil para a vida de vocês. Vai vir guerra, vai vir peste, vocês vão ser levados para o cativeiro, mas o povo não queria ouvir. Então, a mensagem profética de Isaías sobre a vida do povo, que ia condenar, né, naquele momento, o povo, eles não queriam ouvir. E eles falavam assim que eles estavam cansados de ouvir as mensagens de Isaías. Estavam cansados de ouvir a correção, eles estavam cansados de ouvir Deus falando que ia tratar com eles, que ia consertar o caminho deles. Eles não queriam ouvir aquilo. Eles queriam ouvir aquilo que agradava o ouvido deles, né? Mensagens que encorajava, mensagem, né, trazendo para os nossos dias hoje, irmãos. Mensagens realmente que você vai ter, que você vai possuir, que você vai ser abençoado, mesmo que você permaneça na sua vida de pecado, né, mesmo que você esteja, como se diz, um pé no mundo, um pé na igreja, a mensagem que o povo queria ouvir naquele momento era que eles seriam abençoados. Eles queriam ouvir mentiras, vamos dizer, né, assim. Eles queriam ouvir realmente mensagem de mentira, não a palavra verdadeira de Deus. Então, eles continuaram rejeitando a palavra do Senhor, de forma que o Senhor usou Isaías para dizer para eles assim, olha, vocês precisam se converter. Vocês precisam realmente parar e respirar e analisar que a salvação de vocês, dentro dessa situação, vai vir somente da mão de Deus. Vocês precisam sossegar e confiar plenamente em Deus, estarem quietos. O coração de vocês precisam estar quietos, confiantes em Deus. E o povo disse para Isaías, não, que eles não queriam, eles queriam buscar a aliança do Egito, eles queriam permanecer buscando ajuda, eles estavam já cansados de tudo que Isaías estava falando. E aí Isaías fala para eles assim, olha, bem-aventurado são todos aqueles que esperam no Senhor. Ou seja, vocês não estão sendo bem-aventurados, porque vocês não estão esperando o Senhor. Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo. Vocês não querem ouvir o que Deus está dizendo. E o Senhor está dizendo para vocês, permaneçam sem olhar para a direita e para a esquerda. Olhe somente para o Senhor. Não desvie o caminho de vocês. Permaneçam confiando no Senhor. Vai haver oportunidades, mas vocês precisam confiar no Senhor. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Permaneçam olhando no Senhor. E o povo verdadeiramente não quis, irmãos. Eles permaneceram confiando. E aí a palavra do Senhor diz que então o povo realmente desceu para o Egito, buscaram a ajuda do Egito. E quando chega no capítulo 31, fala assim, próprio Deus falando para eles, né, através de Isaías. Vocês estão tendo confiança nos muitos carros, né, que o povo do Egito tem, mas é somente cavalos, né? Vocês estão confiando em cavalos? É isso que vocês estão confiando. E aí fala assim,
Por quê? Porque os cavalos deles são poderosíssimos, mas muito mais poderoso é Deus, né? Então, vocês estão confiando em coisas, vamos dizer para o nosso dia hoje, confiando em material, confiando no bem dessa terra, confiando em coisas que não vai poder salvar vocês, que não vai trazer socorro para vocês, que não tem poder de fazer nada para vocês, se do alto não vir a resposta, se do alto o próprio Senhor não colocar as mãos, de nada vai valer a pena. Nada daqueles cavalos vão ter poder de nada. Eles podem ser muitos, e eles podem ser, sim, poderosos, mas do que vai adiantar vocês terem tudo isso, se Deus não estiver na frente, se Deus não for o dono da batalha, a tua batalha é perdida, aleluia. A tua batalha é inútil. Deus estava dizendo, povo, olha que é inútil vocês confiar nos carros, é inútil vocês confiar nos cavaleiros, é inútil vocês confiarem nesses homens, é inútil vocês buscarem ajuda no Egito, aleluia. E Deus está falando ao nosso coração que é inútil cada um de nós buscarmos socorro, aleluia, da onde não tem socorro para a tua vida. O socorro para a minha vida e para a tua vida está no nosso Deus poderoso, Deus de Israel, poderoso, vivo, aleluia. É nele que está a nossa confiança, irmão. Se nós permanecermos confiando no Egito, no cavalo, nos cavaleiros, nada vai adiantar. Deus estava dizendo para eles, olha, é inútil vocês ir aí e buscar a confiança, é inútil vocês saírem do lugar que vocês estão. Não vai valer de nada, não vai adiantar nada. Como que Deus é tremendo, irmãos, como que Deus fala, como que Deus, Ele avisa, tudo que Deus faz, irmãos. Ele é tão maravilhoso que Ele sempre está nos alertando. Filho, não vai por esse caminho, não faz essa aliança, não confia na força do teu braço, porque a força do teu braço não te salva de nada, não te ajuda de nada. E aí o povo não queria saber, irmãos, eles continuaram realmente buscando, né, a força do jeito que eles queriam, e buscando a ajuda. E aí diz a palavra do Senhor que o próprio Senhor diz para eles, olha, todavia, Ele é sábio e fará vir o mal. O Senhor dizendo que Ele era sábio, que Ele ia vir fazer que Ele ia fazer vir o mal sobre aquele povo. E não retiraria de suas palavras. E se Ele levantara contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. E aí eu achei tremendo isso aqui, irmãos, porque nós não colocamos isso na nossa mente em prática. O Senhor disse assim para o povo, olha, vocês estão indo nos egípcios, e vocês acham que os egípcios são Deus? Eles não são deuses. Eles não são um Deus. Eles são apenas homens. Você está confiando na força do braço do homem. Deus dizendo para o povo. E o que o homem pode fazer para você? O que o homem tem poder para fazer na sua vida? Nada. E aí Deus dizendo assim, e nos cavalos? Vocês estão confiando nos cavalos deles? O cavalo deles é só carne. O que uma carne pode fazer por vocês? Nada. Nada. E aí diz assim, e quando o Senhor estender a mão, todos irão cair por terra. Tanto aqueles que buscaram ajuda no Egito, quanto aqueles que estenderam a mão para ajudar quem não devia ter ajudado. Irmãos, eu achei isso aqui muito forte mesmo. Diz assim que o Senhor diz para ele, todos juntamente serão consumidos. Em quem você nessa noite tem colocado a tua confiança? Em quem você tem colocado aliança? Aonde você tem buscado aliança? Cuidado, irmãos. Vigia. O Senhor está trazendo um alerta sobre as nossas vidas hoje, dizendo, não confiem na força dos egípcios, porque eles são homens. Não confiem nos cavalos, porque eles são carne. Deus dizendo, confia em mim porque eu sou poderoso. Confia no meu Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Espírito Santo do Senhor, que nos conduz, que nos ajuda, que nos instrui, que tem nos colocado no centro da vontade de Deus, que geme com gemidos inexprimíveis a favor da minha vida e da tua vida, quando eu e você não sabemos orar, nem buscar e nem clamar ao Senhor. Confie na presença do Espírito Santo. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, ele está ficando de lado
lado. Por quê? Porque às vezes a gente ora ao Senhor, pede uma resposta para o Senhor, pede uma direção para o Senhor. E o Espírito Santo de Deus está lá te conduzindo, te levando, te instruindo, te mostrando o caminho. Mas aí você olha e fala assim, não, eu não quero ir por esse caminho. Eu quero ir por outro caminho. E aí o Espírito Santo de Deus está, filho, não é por aqui, eu estou te mostrando. Se você ir por aqui, você vai cair, você não vai conseguir chegar até onde Deus quer que você chegue. Mas aí a gente olha e fala, não, tem que ser do meu jeito, da minha vontade, porque se não for do meu jeito, não vai. E aí o Senhor está dizendo, você está confiando na força do teu braço, confiando em você mesmo. E o Senhor não quer que nós venhamos confiar na força dos nossos braços, mas que nós possamos confiar literalmente, irmãos, exclusivamente no nosso Pai Criador, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não sabemos, irmãos. Nós podemos pedir ao Senhor sabedoria, nós podemos clamar ao Senhor em oração, porque a palavra de Deus fala, aquele que não tem sabedoria, se ele buscar, se ele insistir, se ele clamar, ele vai ter sabedoria. Mas nós podemos ter toda a sabedoria, irmãos, que a gente ainda não sabe tudo. Deus é que sabe todas as coisas, vê todas as coisas. E se Ele está dizendo para mim e para você esse alerta nessa noite, é porque Ele está dizendo, aleluia, verdadeiramente ao coração de cada um de nós. Vigia, cuidado, cuidado, porque a mão que estendeu para te ajudar no momento que não era para ajudar, e no momento que você foi buscar ajuda também não onde era para ajudar, pode ter consequências graves. E o Senhor continua alertando o povo, dizendo ao povo, para que o povo não viesse, né, irmãos, cometer esse erro. E cada um de nós também, irmãos, não devemos confiar, né, de forma alguma, na força dos nossos braços, nem na força de nenhum homem, nem mesmo no conhecimento pouco que a gente tem, porque o conhecimento nosso é pouco e é limitado, né? E o de Deus não. E que a gente precisa, irmãos, considerar os planos e os projetos de Deus. Confiar verdadeiramente ao Senhor, né? A confiança, irmãos, que a gente deposita no Senhor, a gente está honrando Ele, entregando a Ele, né? A nossa verdadeira confiança. Quando a gente realmente não consegue confiar no Senhor, deixa Ele de lado, a gente está desonrando a Deus. Por isso que é um pecado, né, a gente abandonar o Senhor. Então, confiar no Senhor é honrar o Senhor. E não confiar no Senhor é desonrar o Senhor. Então, a gente precisa buscar diariamente, irmãos, orientação em Deus, orientação na palavra do Senhor, para que nós possamos seguir, não a nossa vontade, mas seguir a vontade de Deus sobre a nossa vida. E Deus através da situação aqui de Judá, quando o povo não confiou no Senhor, quando o Egito também não confiou, né, e ficaram ali tão preocupados com as ameaças da Síria, que era um povo realmente grande, poderoso naquele momento, eles deixaram, como eu disse, né, o desespero entrar dentro do coração deles, e quando o desespero entra, irmãos, a confiança do Senhor, que a gente tem no Senhor, ela sai, né? Por isso que, muitas das vezes, no momento difícil que a gente está na nossa vida, irmãos, é necessário que realmente a gente esteja em oração, porque quando a gente está em oração, clamando o Senhor, a gente vai conseguir acalmar e ter o discernimento, através do Espírito Santo de Deus, para que a gente haja segundo a vontade do Senhor. Mas quando a gente deixa o desespero tomar conta, a gente acaba fazendo do jeito que a gente quer e acaba tirando aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, no momento de luta espiritual, luta financeira, luta familiar, em qualquer situação que você esteja, que cada um de nós, né, possamos nos encontrar, a gente sempre tem que lembrar que a nossa resposta e a nossa solução vem do nosso Senhor, como diz em Salmo 23, né? A gente precisa também fazer como a palavra diz, esperar com paciência no Senhor, lembrando sempre que Ele tem um tempo para poder trabalhar, né? Ele tem um tempo determinado, e todas as situações que ocorrem na nossa vida, sempre tem algo para Deus trabalhar. Por mais que seja difícil a situação, por mais que gere dor dentro de nós, a gente sempre precisa lembrar o seguinte: Deus, Ele está trabalhando em alguma área.
Eu preciso confiar que Deus está agindo em alguma área da minha vida. Eu preciso confiar que Deus está me libertando. Eu preciso confiar que Deus está restituindo alguma área da minha vida. Eu preciso confiar que através de tudo isso, de toda a luta espiritual que eu estou passando, Deus vai abrir as comportas dos céus. Deus vai trazer às claras coisas que eu não estou vendo. Deus vai trazer às claras coisas que estão no oculto, coisas que estão no escondido, coisas que o meu olho, né, a minha visão não consegue ter nesse momento. Deus, Ele está vendo. Então, diante de tudo que nós passamos, irmãos, nós temos que só tomar cuidado para que a gente não venha agir em rebeldia. Porque aqui no capítulo 30, diz assim, que Deus dizendo, né, que através da atitude do povo, de não confiar em Deus, mas confiar no Egito, era um ato de rebeldia e um ato de desobediência a partir do povo. Então, olha para vocês verem, irmãos, como que é forte. Através da nossa desconfiança, através de nós não esperarmos, através de nós não confiarmos no Senhor, através da gente realmente não deixar o controle nas mãos de Deus, nós estamos sendo, como o Senhor disse aqui, o próprio Senhor falou, filhos rebeldes. Vocês estão rebeldes e desobedientes, porque vocês não querem esperar e confiar naquilo que eu tenho. Então, realmente, o ato de não confiar no Senhor é um ato de rebeldia. E, às vezes, a gente age dessa forma e acha que está tudo bem, né? Quantas das vezes a gente tira a confiança de Deus, igual eu falei, né? Coloca a situação na mão de Deus, de repente vai lá e tira de novo. E aí, quando vê, está acontecendo um tanto de coisa e a gente não tem discernimento, a gente não entende que isso é um ato de rebeldia e de desobediência contra Deus. Eles pensaram que a força realmente da terra ia salvar e livrar eles, quando na verdade não ia, porque a salvação e o livramento só vem da parte de Deus. Se Deus estiver no negócio, Deus livra, Deus cuida. Então, primeiro aqui, irmãos, que para a gente finalizar, o povo, do 1 ao 7, o povo estava vivendo em rebeldia, né, contra Deus. Por isso que Deus falou, filhos rebeldes, né, eles fazem planos sem me consultar. Pode falar, professor. Uhum. Escolhido. Deus tinha com eles, principalmente quando Deus deu a terra para eles, era para que eles pudessem abominar tudo que aquele povo outrora cria, né? Naqueles deuses, na verdade, Deus falava para eles que eles não eram para fazer nem menção sequer, né? Nem mencionar o nome de outros deuses. Então, realmente é um cuidado que nós devemos ter muito grande em questão dessa rebeldia e também assim, em questão de nós não termos aliança, né? Aliança como, a não ser, ou seja, assim, as alianças que a gente faz sem perceber de repente. Uma certa, assim, eu falava, irmã, uma certa vez alguém me convidou para ir, assim, eu não sabia que o irmão estava nesse lugar, nessa congregação. E eu sei a origem, porque são pessoas que abriu o ministério porque ela se rebeliou contra o pastor em questão de um assunto que não concordava. E aí então, ou seja, abriu um ministério e esse irmão foi congregar lá. E eu não sabia, eu tinha muita amizade com ele, muita mesmo. E aí um dia ele me convidou para ministrar palavras e eu logo de cara dei o meu nome. Falei, não, eu vou, pode contar comigo que eu vou. Só que aí depois eu decidi perguntar, porque eu pensava que ele estava no outro ministério que eu já vi aí. Só que de repente, quando eu fui analisar e ver, meu Deus do céu, e eu já tinha dado a minha palavra, né? Mas eu confesso que eu fiquei muito desconcertado, assim, não que em questão assim, tem almas ali que realmente são inocentes, tem,
assim, de bem, mas saíram às vezes assim, brigado, contendeu, né, contendeu, que não concordou com certo tipo de coisa, e foi lá, abriu, e aí eu falei, meu Deus, misericórdia, mas eu me senti muito mal, não, meu Deus, o senhor vai me perdoar, mas o senhor fazer um convite para mim, eu não vou mais porque eu sei a origem, né, porque eu sei a origem, então, eu sabendo a origem, eu participar, eu estou mais errado ainda. Por quê, irmãos? Mas vai lá pelas almas inocentes, vamos. Aí é a questão, a responsabilidade é do líder que está ali, porque muitas das vezes hoje, infelizmente, é mais fácil abrir uma igreja que um bar hoje. Hoje está assim. É mais fácil abrir uma igreja que um bar. Às vezes a pessoa, por exemplo, se aprendeu da glória a Deus, ele quer abrir uma igreja para ele dirigir o povo. Mas dirigir almas, irmão, não é bem assim. Né? Às vezes a gente assim, não estou dizendo, irmão, eu não conheço nada, não sei nada. Mas às vezes assim, eu me deparo com dirigente, congregação, assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que uma pessoa dessa dirige alma? Porque a pessoa não sabe o básico da Bíblia, não sabe o básico do básico. Então assim, às vezes por objetivo de financeiro, porque assim, né, não, né, abre um ponto lá, os irmãos dão o dízimo, né, e o que sobrar é meu, maravilha, tal, mas assim, não tem uma qualificação, e outra também saiu de um modo brigado, de um modo assim de rebelião, e aí abriu um ponto com raiva daquele pastor, falou, agora eu vou ser seu concorrente, né? Você não quis falar a minha língua, agora eu vou ser seu concorrente. E aí então, ou seja, infelizmente muitas almas inocentes vai nisso, né? Mas aí, ou seja, né, a responsabilidade é do líder espiritual. Então por isso que é muito importante a gente, por exemplo, se eu falo assim, mano, né? Eu já participei de ministério e eu percebi, não, isso daí não é para mim não. Aí eu percebia que não era um ministério sério, não tinha aquela seriedade, aquela transparência. E então, assim, a gente via a pessoa agindo de má fama, de má vontade, e pegava depois do dízimo, o gasofilaço que pegava, levava lá para cima e falava, você fechava no lixo, um negócio assim, bem. Sabe assim, a gente não sabia em questão assim, da situação financeira da igreja, o que investia, o que não investia, o que fazia, o que não fazia. Tipo assim, era uma coisa bem assim, bem obscura, né? Eu falei, não, esse negócio aí é bem estranho. Pastor, mas o que a mão direita faz, a esquerda deve saber. Sim, claro, com certeza. Talvez você deve estar perguntando dessa maneira na sua mente, mas eu vou responder para você. Quando se trata em questão das coisas financeiras da igreja, é bom ser transparente, é igual nós tem uma reunião lá que qualquer um de vocês que quiser ir lá participar da reunião, vocês podem saber em questão da vida financeira da igreja, o que entra, o que sai, o que é investido. Então, tem essa liberdade, mas tem assim, ministério que não tem esse tipo de liberdade, não tem esse conhecimento, e aí você vai ver em questão que realmente são pessoas despreparadas, que não têm um conhecimento, não tem nada, e ele coloca lá um terno, uma roupa lá, se titula ser um pastor, e vamos que vamos, seja o que Deus quiser. Mas lidar com almas é uma coisa muito séria, né? Não é em questão de você lidar com um banho de gado, um banho de ovelha, em questão de animal, mas é uma coisa muito séria. Então a gente precisa muito bem, muito mesmo assim, em questão de fazer aliança, porque quando eu fui nessa denominação, eu me senti muito mal, porque, irmãos, escute isso, as pessoas que olham, que sabem a fama daquela ali, porque às vezes são pessoas que compram, não pagam, são caloteiros, dá má testemunho, e vê a gente lá, eles vão falar assim, nossa, é outro também, é outro que é igual. Então a gente precisa se tomar muito cuidado, né? Não estou generalizando, mas realmente essa aliança, quando fala em questão, Deus não quer que nós estejamos aliança com as trevas, não, ou seja, a luz não tem aliança com as trevas, ou é a treva que governa, ou é a luz que governa, né? Então é muito importante isso. E o senhor estava falando, é interessante, né, professor, porque quando a gente vai analisando sobre questão de fazer aliança, a gente vê que dentro da palavra de Deus mesmo, Deus tem né, várias passagens que mostram, quando o povo faz confiança onde Deus falou que não era para fazer, cada um deles teve uma consequência. E, infelizmente, nos dias de hoje, está um evangelho tão, vamos dizer assim, tão aberto, tão eu posso tudo, eu faço o que eu quero, que, às vezes, você vai falar para a pessoa que aquilo ali vai ter uma consequência, a pessoa acaba brigando com a gente, né? Fala assim, não, as coisas não é assim, não, a gente tem que fazer,
ir em todos os lugares e compartilhar com as pessoas, porque isso não é errado, né? Errado é eu estar lá no bar bebendo, errado é eu estar na prostituição. Sempre as pessoas têm um argumento para poder falar para a gente assim, que eles podem sim fazer aliança com qualquer pessoa. Aí a gente olha no Salmo de número 1, onde fala assim, que não é para a gente estar sentado, né, na roda dos escarnecedores. Então, assim, assentado, irmãos, não é você estar ali, vamos supor, você está em pé, você está conversando, é algo que dali a pouco você vai sair. Mas quando fala de assentado, quer dizer que você está acomodado, você se acomodou ali, né? Você realmente parou e descansou. Então, tá na roda dos escarnecedores é isso, né? E às vezes a gente faz aliança com os escarnecedores também e não presta atenção, né? Você não sabe. Mas agora, quando você conhece, sabe da situação, aí que é o maior problema. Porque você vai consciente. Consciente. E eu, nesse lugar, eu fui inconsciente. E eu fiquei envergonhado. Por quê? Porque eu sabia. Né? Eu sabia. E aí, então, assim, no último dia, né? No penúltimo dia, que aí depois eu falei para o meu queridão, o senhor está congregando, é lá naquele lugar? Não, não estou lá não, estou aqui em tal lugar aqui agora. Aí, então, estou esperando o senhor lá. Falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Na hora que eu sentei no culto, a vontade minha era sair na hora. Ai, Jesus. Uma coisa que eu falei para ele, ó, é a primeira e a última vez, me perdoe, né? Falei para ele, me perdoe, porque eu sei a origem, né? Eu sei a origem. Agora, se eu não soubesse a origem, irmãos, eu estou ali inocente. É uma coisa de você pegar, como a Bíblia fala, se você beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, é claro, contanto que você não saiba, né? Contanto que você não saiba, não, é um copo de veneno, não, eu sei que é um copo de veneno, vou lá tomar um copo de veneno, você tá? Ou seja, né, você está realmente querendo a morte. Agora, se alguém de repente querer fazer um mal para você, você não sabe inocentemente, é uma outra coisa. Então, assim, essa aliança é muito complicada, porque a gente vai ver Acabe e Josafá fazendo uma aliança, aonde realmente Deus disse que não era para fazer. Não era para fazer. Mesmo Acabe sendo rei de Israel, né, das 10 tribos lá, mas ou seja, eles estavam apóstata mesmo. Então, Deus disse para Josafá, não faça aliança com eles, porque se você fizer o mal, vai vir sobre a tua vida, e veio mesmo reinar dele. Então, assim, automaticamente, quando a gente tem essas alianças, a gente atrai as coisas mal para nós. Porque, ou seja, você está fazendo parte, você está participando daquilo ali. Então, ou seja, a gente vê que realmente isso é uma coisa muito séria, né? Não, mas é tranquilo, eu sou blindado, eu sou guardado, mas a partir do momento que você entra por esse caminho, você já está em desobediência, você já está fora da blindagem de Deus. E aí, ou seja, o inimigo ganha campo, ganha área, às vezes assim, e leva você, às vezes assim, realmente a começar a pensar de forma que não é certo, agir de forma que não é certa, e aí, né? Só Deus para ter misericórdia. E Deus é em todo o tempo também, né, irmãos, como o pastor disse, a gente é um povo escolhido, né, separado. Deus, ele realmente quer que a gente viva dessa forma que ele mesmo constituiu. No Antigo Testamento a gente vai ver que toda vez que tinha uma ordem de Deus, uma batalha de Deus, eu acho interessante que Deus sempre falasse, vocês vão entrar e vão guerrear. Desse lugar vocês podem pegar isso, isso, isso. Passou disso, vocês não pegam, vocês não trazem, vocês não põem a mão. Quando o povo fazia aquilo que Deus tinha ordenado, então eles saíam abençoados. Mas a partir do momento que o povo pegava além do que Deus tinha mandado, além do que Deus tinha ordenado, dali a pouco a consequência também vinha, né? Então, olha como que Deus é, irmãos. Ele sabe exatamente, eu acho muito interessante, porque Deus, ele especifica, né, no Antigo Testamento, ele especifica-se certinho o que era para o povo fazer, o que era para o povo realmente trazer do lugar que eles iam. E aí, quando os reis, os homens desobedeciam, realmente a consequência vinha. E às vezes a gente acha que a gente está longe disso, e a gente não está, né? A gente está... Pode falar, pastor. É o que falou, né? Que a gente já esqueceu Deus, deixou ele de lado, então ali o coração já está tomado, e aí entra a desobediência, a rebeldia, né? Tanto que o próprio Deus falou sobre isso, né?
Em todas as áreas, na verdade, em todas as áreas da nossa vida, irmãos, Deus, Ele... Um dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, Deus, Ele não interfere na minha escolha de um relacionamento, Deus não vai interferir na escolha do meu trabalho, Deus não vai interferir, né, na escolha disso, daquilo. E assim, a gente conversando, falando, irmãos, e depois eu fui refletir e falei assim, gente, Deus, Ele interfere em todas as escolhas da sua vida. Não tem como, irmãos, em todas as escolhas. A partir do momento que a gente serve a Cristo, é como diz, né, o ditado, a gente tem o livre-arbítrio, mas a partir do momento que a gente serve a Deus, nós não temos mais, né? Ou a gente serve, não tem meio termo, né? Então, se Deus realmente, irmãos, Ele dá sim, Ele interfere sim em todas as áreas da nossa vida. Por isso que fala, né? Se a gente realmente não ouvir a Deus e a gente está indo num caminho que não é de Deus, a gente não orou, não buscou por aquilo, quando chegar ali na frente e der errado, muitas das vezes a gente vai culpar a Deus, mas Deus não tem culpa das consequências que vai vir, né? A gente vê isso na palavra de Davi. Quando Davi caiu com Betseba, Deus ali não interferiu de lá e falou assim, filho, você não vai pecar. Mas ele tinha um propósito, ele já, antes dele pecar, ele tinha algo programado sobre a vida dele, ele tinha que ter ido para a guerra e ele não foi. Ele deixou de fazer a vontade de Deus e quando ele ficou e permaneceu lá, então o inimigo armou o laço e ele caiu. E depois as consequências veio, como se diz a cavalo, né? Veio rapidinho na vida dele. Por quê? Porque ele não ouviu. E aí, na hora de vir a consequência sobre as nossas vidas, às vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente entristece. E eu vejo assim na palavra de Davi, que Davi, apesar de tudo que ele realmente ali cometeu, ele verdadeiramente, irmãos, ele teve o arrependimento dentro do coração dele, ele se arrependeu do ato dele e Deus alcançou ele, né? Mas aí a gente vê, não foi porque Deus perdoou ele que Deus tirou a consequência. O ato de perdoar não te tira, né? Não te livra das consequências que vai vir sobre sua vida. Permaneceu a consequência na vida dele, ele teve que lutar, teve que permanecer confiando em Deus, né? Vamos falar, se fosse no nosso dia hoje, nós íamos se revoltar com o Senhor e falar assim, bem capaz, Jesus, eu pequei, o Senhor falou que me perdoou, e agora o Senhor vai falar que a espada vai ficar o resto da minha vida dentro da minha casa, eu vou ter a consequência, então, do meu erro, do meu pecado, o resto da minha vida, porque foi assim que Deus falou para ele, a espada vai permanecer dentro da sua casa, e aí a gente vê tudo o que aconteceu dentro da casa de Davi, sobre a família de Davi, tudo consequência, e a consequência não veio só sobre Davi, mas veio sobre a geração de Davi. Os filhos de Davi pagou pela consequência dos erros dele, né? Então é muito forte, irmãos. Então, assim, aqui para a gente terminar, então aqui, rebeldia, né, do povo que a gente já falou, os filhos que são rebeldes, que fazem planos sem consultar o Senhor. Ir ao Egito e representar ir ao Egito é representar uma grande confiança carnal e vergonhosa diante do Senhor. Isso é para que a gente venha se envergonhar, irmão, quando a gente confia na aliança com o Egito. Esperar de quem não pode nada por você é inútil, né? É um ato realmente vergonhoso diante de Deus. Uma atitude sua que coloca seu Deus como pequeno, ele sendo tão grande e tão poderoso. Para finalizar, irmãos, então, é isso. Quando a gente deixa de confiar no Senhor, a gente deixa de esperar no Senhor, a gente faz aliança, como o pastor disse, conscientemente com o Egito, a gente está diminuindo o tamanho do nosso Deus, que é tão grande e tão poderoso, tão maravilhoso na nossa vida, que nos livrou do Egito, nos tirou de lá, para que a gente nunca mais viesse voltar para lá, né? Então, não recuse, irmãos, a advertência do Senhor, porque ela é poderosa. Recusarem ouvir a palavra de Deus e o povo rejeitar a advertência também, né, dos profetas também é um grande erro. E aqui eu coloquei assim, hoje isso é para nós, que somos os líderes, os pastores, aqueles que têm um cargo dentro da igreja, né, que realmente está aí para que venha também ser advertido por Deus, venha ser advertido pelos profetas. Então, a gente não pode deixar de ter essa advertência na nossa vida e nem de passar essa advertência para aqueles que Deus confiou nas nossas mãos. Porque se a gente, irmãos, não transmitir
essa advertência na vida daqueles que Deus colocou nas nossas mãos, naquele grande dia, você vai chegar diante do Senhor e o Senhor vai perguntar: por que você não advertiu aquela pessoa que eu te orientei para advertir? Por que você não levou a palavra? Por que você não usou de autoridade e não falou? Então, essa palavra também é para nós que estamos na frente de liderança, né? Que temos os nossos liderados. A gente não advertir também é algo que vai trazer consequências graves sobre as nossas vidas. Ouviram e ouvir também, né? Somente aquilo que agrada os seus ouvidos e as mensagens boas, isso também é rejeitar, irmãos, a verdade e a pureza e a santidade de Deus. Deus, em toda a palavra dele, ele não tem palavras só que vai levantar o seu ego, somente palavras que vai te tratar como um filho querido ou um filho mimado, não. Em todo momento na palavra de Deus, ele tem a palavra dele de advertência, que cura, que liberta, que transforma, que muda a nossa vida. E a partir desse momento, ele também tem a palavra que vem para trazer aconchego no nosso coração, para trazer confiança, para sempre a gente lembrar: Deus, ele está comigo em todos os momentos, sou eu que rejeito a presença dele, amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.